Olá, minha gente. Hoje, 11 de setembro de 2020. Já estou me perdendo aqui no tempo, no nome dos meses, porque tudo está virando uma coisa tão comum que está difícil realmente de diferenciar. De qualquer maneira, estamos aqui hoje nesse final de semana para fazer mais uma resenha, uma discussão um pouco mais tranquila, se é que isso é possível, fazer discussões tranquilas. De qualquer maneira, eu escolhi um tema para hoje que é um tema que me é bastante afetivo, digamos. Eu tenho uma relação com esse autor que é uma coisa da minha infância e que, portanto, estou aqui para fazer uma espécie de depoimento, contar uma história. Quando eu era ainda bem menino, creio que com 8 anos aproximadamente, me deparei lá na minha casa com um livro chamado Reinações de Narizinho, de um cara chamado Monteiro Lobato. Esse livro começava basicamente assim: numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura no colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho como todos dizem. Interessante. Comecei a minha vida de leitor lendo essas primeiras frases. E a partir daí, então, a minha vida, sem dúvida, tomou um rumo que foi sendo construído no transcurso de muitos e muitos anos, de muitos e muitos livros, mas que essas frases, esses parágrafos iniciais jamais saíram da minha memória. Não que eu os saiba de cor, vocês viram, eu precisei ler para reproduzi-los, mas de qualquer maneira eles estão na minha memória porque estabelecem o ponto de partida da vida de uma pessoa, um ponto de partida dentre tantos outros pontos de partida, mas este, sem dúvida nenhuma, me marcou profundamente. A ideia de ler um livro, estávamos aqui ainda lá pelos anos 50, final dos anos 50, e a ideia de ler um livro, de ser um leitor, não é, num mundo que ainda se transformava, que ainda estava em plena passagem da vida de um agrarismo exportador, carregado de leituras que são feitas por uma elite latifundista e que até hoje, de alguma maneira, tem uma importância fundamental na política brasileira, mas um país que ainda tinha poucas escolas, onde aprender a ler e escrever ainda se definia no plano do luxo, não é? E que, toda uma geração que nascia num processo intenso de urbanização, a migração do Nordeste para o Sudeste brasileiro se fazia por ondas, e as dificuldades, a vida, a maneira como tudo isso se dirigia. Meu pai, na época, um ser que não sabia muito bem, ou que não gostava muito bem do que fazia, que era o caso de ser um alfaiate, mas que ao mesmo tempo que era o alfaiate, não tinha diploma de primário, era jornalista, chefiava a redação de um jornal no interior de São Paulo. E, estava eu lá na cidade de Campinas, sem saber absolutamente nada do significado de tudo isso, lendo Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato foi, então, eu já escrevi um texto dizendo isso, Monteiro Lobato, do meu modo de entender, é um biógrafo. Não um biógrafo que contou a história desse ou daquela pessoa, que ficou lá se miscuindo para verificar com quem casou, com quem não casou, o que aconteceu, quantos filhos teve e que coisa andou fazendo. Mas o biógrafo de um lugar completamente inventado, mas que se inventava no plano da realidade daquele mundo do final do século XIX, começo do século XX, que é quando esses textos foram escritos, nas primeiras décadas do século XX.
Afinal de contas, conferindo os dados, o nosso amigo Monteiro Lobato nasceu em 1882, morreu em 1848, nasceu lá em Taubaté, no Vale do Paraíba, lá no estado de São Paulo. E é este lugar que, de alguma maneira, fará a vida de Monteiro Lobato. Um neto de aristocratas, proprietários de terra, vivendo, então, os rescaldos da expansão cafeeira pelo Vale do Paraíba e depois, na sua vida adulta, vivendo o declínio daquelas cidades. Escreveu um livro, inclusive, chamado Cidades Mortas, cujo objetivo foi identificar justamente o que aconteceu com as cidades do Vale do Paraíba e o que aconteceu com as elites do Vale do Paraíba. De alguma maneira, um homem polêmico, um homem que, fez críticas ferozes a Tarsila do Amaral, e por causa disso mesmo se iniciou todo um grande embate entre os intelectuais na cidade de São Paulo, que levou então à existência ou à execução da Semana da Arte Moderna, aquela coisa toda. Então, um homem que, apesar de ser descendente de aristocratas, militou no Partido Comunista Brasileiro, defendeu causas que naquela época e daquele ponto de vista eram causas ou perdidas, ou revolucionárias, ou subversivas, ou seja lá como se queira dizer. Mas, de qualquer maneira, era um homem que estava a serviço das mudanças, mas não de qualquer mudança. Estava a serviço de uma mudança que ele entendia a partir da sua própria vivência, a partir do seu próprio estar. Eu estava já conversei muitas vezes com pessoas sobre esta figura do Monteiro Lobato e do carinho que eu tenho a ele e a sua obra, fundamentalmente. A ele eu, infelizmente, não o conheci. Quando ele faleceu, eu ainda não havia nascido. De qualquer maneira, a grande questão é que, há aí uma relação de caráter afetivo. Para mim é muito difícil estabelecer, então, as críticas que se faz a Monteiro Lobato como um racista, como alguém que criou uma personagem como Emília, que vai dizer que a tia Anastácia tinha carne negra e coisas desse gênero. Nesse sentido, então, a grande questão é que, do meu ponto de vista, há uma ausência dentro do Brasil de uma literatura efetivamente infantil. A literatura de Monteiro Lobato jamais foi superada. Os livros que foram feitos para as crianças, de uma maneira bastante geral, não tinham não tem a densidade dos textos. Pelo menos eu não os conheço. Pode ser que esteja me enganando muito, porque, afinal de contas, abandonei a literatura infantil já há décadas, então não tenho acompanhado o que se fez de lá para cá. Mas, de qualquer maneira, eu não posso negar que este homem que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo e que, dentro da sua criação, criou cenas terríveis, cenas de extrema violência, como aquelas que ele descreve na Chave do Tamanho, onde Emília tenta desligar a chave da guerra e, no final das contas, reduz o tamanho das pessoas. Então, todas as pessoas que estavam em seus aviões e estavam na guerra e estavam pelas ruas e tudo mais, essas pessoas ficam sufocadas pelas suas próprias roupas e, quando tentam fugir, são caçadas por passarinhos, então são comidas pelos passarinhos. E, nesse sentido, então, a violência que é descrita na Chave do Tamanho é algo indescritível, é algo no plano realmente da literatura do absurdo. E é um livro infantil. De qualquer maneira, foi ali que eu aprendi quem foi o Minotauro, quem foi Hércules, quem foi Zeus, quem foi Hera e assim por diante. Foi ali que eu aprendi, então, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com Hitler, ou como que a Dona Benta contava toda essa história, mas não só isso. Mas, ouvi falar do Império Romano, assim como ouvi falar das máquinas simples pela primeira vez. E, nesse sentido, então, esta cultura toda, que envolve o livro de Monteiro Lobato, essa
tentativa para fora da instituição escolar de formar, de fato, uma nova geração que tenha domínio da cultura geral que constitui efetivamente o chamado mundo ocidental, este esforço com relação ao Brasil é único. Não existe outro. O que se manipulou em cima disso, via Rede Globo, via programas de televisão, onde se fez muito mais brincadeiras e tolices do que propriamente aquele objetivo fundamental de contar histórias como a de Razistaden, por exemplo, ou outros tais, traduzir para a criança a literatura e Dom Quixote, traduzir para as crianças, já não fora do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Alice no País das Maravilhas, Alice no País dos Espelhos, e coisas desse gênero, criar figuras polêmicas extremamente terríveis, assim, decadentes, diria, como Jeca Tatu, algo passível de críticas profundas, mas ao mesmo tempo, como qualquer autor, como qualquer pessoa que está vivendo exatamente essa transição entre uma aristocracia agrária e alguém que está vivendo um mundo da urbanidade sem, na verdade, pertencer muito bem a ele. Isto eu conheço muito bem, vivi com muitas pessoas nesse sentido, não é? Pessoas que, na verdade, não sabiam muito bem como era a cidade, mas também não saberiam viver em outro lugar. Não tinham, na verdade, todas as relações do mundo da urbanidade, mas também já não eram mais pessoas do mundo agrícola, do mundo rural. Então, nesse sentido, eram pessoas com discursos muitas vezes dúbios, carregado de problemas, carregado de entrecruzamentos que nós hoje poderíamos fazer críticas ferozes se desconhecermos de fato a história do Brasil e a história da formação do povo brasileiro e da intelectualidade brasileira. Então, nesse sentido, o esforço que foi feito por Monteiro Lobato para estabelecer, então, este lugar, né, esta geografia que era, de fato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde você tinha lá, Visconde de Sabugosa, o Quindim, que figura, não é? Um rinoceronte no meio de um sítio, aqui no Brasil, um rinoceronte falante, uma coisa completamente insana, completamente fora, não é? Dos padrões que a gente poderia imaginar. As discussões do Pedrinho com o Saci, por exemplo, sobre o significado de liberdade, são antológicas. A ideia deste indivíduo, então, que vai, caçar a onça, e vai usar, então, de pernas de pau para poder subir no telhado das casas para poder, então, se ver livre da tal da onça, coisas desse gênero, coisas completamente insanas. E dentro deste mundo insano, que cheirava pó de pilim-pim-pim, e cada vez que se cheirava o pó de pilim-pim-pim, que alguns já querem imaginar que estava falando de cocaína ou coisas desse gênero, mas cada vez que se cheirava aquilo, se ia parar no mundo A, no mundo B, no mundo C, nos tempos dos mais diferentes, se ia para a Grécia, da Grécia se ia para o lugar do fim do mundo, onde estão as chaves que regulam tudo, mas que não tem etiquetas, portanto, não se sabe efetivamente qual é a chave da guerra e qual é a chave do tamanho. Então, nesse sentido, a ideia de se ter um sítio como o fundamento do próprio processo de desenvolvimento e de formação intelectual da nova geração já carrega em si a mais profunda ambiguidade. Porque, na verdade, o sítio, a propriedade agrária no Brasil, era a representação mais acabada do que existia de mais retrógrado. E estávamos, então, frente a um mundo que se desdobrava para dentro da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do getulismo, das campanhas do Partido Comunista, da coluna Prestes. De tudo isso, uma literatura que mediava então entre o tempo e o vento de Érico Veríssimo, entre as coisas que estavam colocadas para a Semana da Arte Moderna, entre a figura, a figura de Macunaíma e aquela tentativa de se estabelecer uma certa essencialidade do povo brasileiro
que cada vez que se defrontava com um problema se espreguiçava. Tudo isso se estabelece no plano da mais profunda crítica e, ao mesmo tempo, a impossibilidade da superação. De alguma maneira, Monteiro Lobato nos apresenta uma obra monumental, são dezenas de livros, e estabelecem a formação de toda uma geração no Brasil. Muitos de nós, muitos dos meus, dos que viveram o mesmo tempo que eu, aqueles que compartilharam comigo esta mesma geração dos anos 50, leitores que me antecederam, alguns que me sucederam, e que de alguma maneira definiram a sua vida a partir da leitura de Monteiro Lobato. Não conheço nenhum que tenha se tornado racista, ou que tenha se tornado um fascista, ou seja lá o que for, em função da leitura dos textos de Lobato. Isto é uma fantasia. De alguma maneira, acho que nós precisaríamos estabelecer, fazer um debate seríssimo sobre a arte, sobre o papel da arte, sobre como condenar os artistas nos seus tempos, e estabelecer, então, como se faz a leitura. Da mesma maneira que não podemos condenar, e isso num vídeo anterior, comentamos sobre as condições do trabalho de Euclides da Cunha, não é possível condenar a obra de Euclides da Cunha quando ele fala das sub-raças no Brasil, da mesma maneira que não é possível condenar Monteiro Lobato em função das relações que ele tem com a negra Anastácia, porque são essas as relações que, de fato, de alguma maneira, o bom senhor de escravos tinha com os seus negros. De alguma forma, isso estabelece um determinado padrão que não tem parâmetro, de fato, porque vai estabelecer a necessidade de avançar sem que se saiba exatamente para onde, a necessidade de se romper e de se romper consigo mesmo. Isto é uma questão de fundamental importância. O que se defende hoje é que Monteiro Lobato defendia a ideia de eugenia, e que, de alguma maneira, o que se estabelecia era que a relação entre europeus e, africanos e indígenas, e seja lá quem for, criaria, então, uma raça muito especial, não que seria superior a qualquer outra. De qualquer forma, tudo isso não se define enquanto um projeto. O que se define para a geração que leu Monteiro Lobato é que ali continha e contém valores, informações, discussões, personagens que definem uma vida, que definem um conjunto de juízos de valor que são, algo a se pensar, não algo a se negar, não algo a se criticar, mas não algo a se censurar, a se esconder, a impedir. Porque senão teríamos que impedir muito. Nenhum dos grandes artistas, escritores, ou seja lá quem forem, na verdade, passariam pelos juízos de valor de todos nós. Todos nós teríamos críticas a esse ou aquele autor, a esse ou aquela figura. O Marx porque teve relações com a empregada, o outro porque assumiu isso, o outro porque sei lá o quê. Porque, somos humanos, essa é uma questão fundamental. E vivemos a nossa história no momento em que ela está sendo realizada. Nós não escolhemos o momento da nossa vida. Assim é. E assim é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Acho que uma das geografias e uma das fantasias mais ricas que a literatura brasileira conseguiu construir. Amigos, um bom final de semana. Espero que vocês comentem e que a gente converse um pouco mais sobre esse autor maravilhoso, né, de literatura infantil fundamentalmente, mas não só, de um nacionalismo às vezes muito tolo, mas não só, de uma ideia de sociedade às vezes até infantil, se a gente for levar em consideração o que nós sabemos hoje. Mas não é essa a questão. A questão é o que podemos aprender e como podemos usufruir da arte de um homem que, como poucos,
construiu uma geração de brasileiros a serviço de algo muito superior do que as leituras que o fascismo tem se defendido ou se difundido dentro do Brasil de hoje. Um abraço, bom final de semana, espero que todos estejam bem. Até mais, até segunda.